Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia, pessoal. Que tenhamos um dia cheio de coisas boas, de bons resultados, que tenhamos sabedorias para lidar com o que não podemos controlar. E olha que é muita coisa. Mas podemos controlar um monte de coisas em nós, né? Hoje nós trouxemos para pensarmos e refletirmos sobre ergonomia cognitiva. Eu nunca tinha pensado, né, nessa conceituação, nessa denominação, até me deparar com uma série de laudos e pareceres médicos da Junta Médica do município de Goiânia, onde os médicos colocaram em vários, né, em muitos trabalhadores que estão afastados por licença médica ou estão sendo readequados em suas funções, uma definição bastante interessante que começou a me chamar a atenção, que é evitar estresse cognitivo. E eu fui pesquisar isso, porque estresse nós vivenciamos, experienciamos e passamos por ele todos os dias, em todos os momentos. Até porque nós já tivemos a oportunidade de falar aqui do quanto o estresse é necessário e o quanto nós podemos utilizá-lo a nosso favor para a consecução das nossas metas, dos nossos números, das nossas vontades. Porque tudo na vida nós vamos aprender a lidar para deixar de ser negativo e se tornar positivo. E muitas vezes nós nos perdemos nessa conceituação, nesses CIDs, numa série de nomenclaturas novas, talvez não tão novas, mas um pouco desconhecidas, né? Nós vamos ver aqui no repassado dos slides do conteúdo que não é uma coisa muito nova, né? Não é tão recente, mas nós precisamos nos alertar enquanto profissionais de saúde, enquanto trabalhadores, né, da saúde, atentarmos para algumas denominações, para alguns CIDs que são muito importantes. E eu gosto muito de trabalhar com visual, porque eu aprendi há muito tempo que quando nós definimos algo visualmente, o processo de aprendizado ele se torna mais concreto. E eu gostei muito desse cérebro, dessa figura, né, simbolizando o nosso cérebro, muito colorido, como devemos ser, né? Com raios de projeção de energias. E é uma coisa bastante interessante para a gente parar e pensar. Eu penso que só essa figura nós teríamos muitas colocações, muitas reflexões e saber como é que nós estamos lidando com esses trilhões de sinapses, né, que nós aprendemos lá atrás, há muito tempo, sobre as sinapses nervosas, cerebrais, o que elas nos proporcionam e quando elas deixam de existir, o quanto nós sofremos de diminuição,
de ausências, né? Haja vista aí os acidentes cerebrais, os famosos AVCs, o quanto nós deixamos de possuir movimentos, sinais fundamentais para a nossa vida, um reaprender, uma reaprendizagem de movimentos, de fala, de ouvir, de ver, e o quanto nós, com todas essas maravilhas presentes, estamos deixando de prestar atenção e estamos deixando de valorizar. Porque quando nós falamos de estresse, muito está nas nossas mãos de saber lidar com ele, de aprender a lidar. É claro que é desgastante, é claro que exige de nós uma sabedoria constante, não uma sabedoria de conhecimentos técnicos, de PhD, de mestrado, de pós-doutorado, não é isso. Mas é o saber lidar conosco, a sabedoria de lidar com as intempéries que acontecem a todo instante. E aí esses raios tão coloridos e tão propensos a nos dar vida, pode também causar uma diminuição desse prazer pela vida. E é sobre isso que eu trouxe hoje para a gente pensar o que é ergonomia e o que é cognição. Até bem pouco tempo, cognição estava muito ligada a conhecimentos teóricos, à fala, à escrita. E como tudo, ainda bem, se desenvolve porque nós vamos melhorando as nossas pesquisas, a cognição hoje ela está 100% envolvida pela nossa emoção. Não se fala mais em QI, né, quociente intelectual, sem lidar diretamente com o quociente emocional. Depois de Daniel Goleman, né, da década de 80, muito tem se falado na inteligência emocional. Até que chegamos na inteligência artificial. Mas é outro assunto que, de repente, nós podemos pensar nisso, né? De futuramente pensar em inteligência artificial. Alguns conceitos básicos dessa palavrinha que condensa e traz nela uma série de outros conceitos. Então, o que é ergonomia? Ela consiste num conjunto de disciplinas, por isso ela é multi, né? Que estuda a organização do trabalho, no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. E ela é um conceito que está dentro da NR17, que vai falar, a ANR traz para nós toda a organização do fazer, do executar de uma tarefa, de um trabalho. Então, distância entre mesas, altura das telas dos computadores, posição de estar sentado, posição de estar em pé. Então, ela vai trazer esse estudo para nós. E é uma palavra que vem, né, do grego, que é uma junção entre trabalho e regras. E nós vamos percebendo que um conceito que foi criado, que foi descoberto, que foi pesquisado, que foi trabalhado durante muitos anos, às vezes se perde no caminhar da evolução. Porque nós vamos evoluindo por alguns caminhos e por outros caminhos nós vamos ficando meio atrapalhadinhos, meio atrasadinhos, e aí a gente começa a sentir a diferença entre caminhar num caminho muito rápido e o outro muito mais lento. O que eu quero dizer com isso? A nossa evolução, o nosso desenvolvimento tecnológico, ele é muito rápido. E nós, no nosso caminhar, enquanto seres humanos, ainda temos algo a ser descoberto, pesquisado, melhorado.
e percebido como fazendo parte de nós. Por que nós temos adoecido em grande número? Porque por não acompanharmos o desenvolvimento tecnológico, nós achamos que temos que fazer isso a todo custo, a todo e qualquer jeito. E o nosso corpo e a nossa mente, variando de pessoa para pessoa, não vai conseguir fazer isso. Aí começa um sentimento de incompetência, um sentimento de estar atrasado, um sentimento de não dar conta, e aí começa a adoecer, porque o outro caminho que desenvolveu muito mais rápido começa a cobrar agilidade. E aí surge uma coisa muito interessante que nós já falamos aqui anteriormente, sobre o trabalho, se ele é adoecedor ou enobrecedor. E existem as duas coisas, depende de como eu estou lidando com esse trabalho. Por isso a ergonomia ela é importante, para nós sabermos de todas as medidas que foram criadas para se organizar um trabalho, uma tarefa, uma determinada atividade, como é que a minha emoção está nesse trabalho. É uma coisa muito interessante para nós pensarmos. E a gente entra num processo de repetição automática e não paramos para pensar como nós estamos fazendo o que deve ser feito. Então, como ela é né, ela engloba várias disciplinas, nós vamos encontrar alguns conceitos, né, como antropometria, biomecânica, física mental, ergonomia física e a organizacional, a visual e a cognitiva. Olha quanta coisa existe dentro de um conceito que muitas vezes nós não prestamos atenção. Precisa que nós paremos e comecemos a perceber, a sentir como é que nós estamos realizando o nosso trabalho. Então, nós temos aí o estudo dentro da ergonomia do trabalho, que vai ver tamanhos, formas, populações, variações. Por exemplo, como é que eu vou fazer a contratação de uma pessoa onde ela tem que caber dentro de um espaço muito pequeno. Então, isso é ortoprometria. Como é que eu vou avaliar uma pessoa que ela tem que ficar fechada num lugar 8 horas e ela tem fobia de lugar fechado? Isso precisa ser orientado, avaliado. E ao longo do tempo, né, no fazer, na necessidade de ser empregado, na necessidade da subsistência, muitas coisas foram deixando de lado. Então, por exemplo, nós temos uma dificuldade em lidar com pessoas que estão acima do peso, porque dependendo do local que ela vai ocupar enquanto espaço físico e da atividade que ela vai desenvolver, pode ser que ela não consiga desempenhar bem as suas funções. E isso vai de encontro a uma outra questão de que eu não posso dizer para a pessoa por que ela não foi contratada para aquele espaço, para aquele fazer, porque eu não posso expô-la às suas limitações. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente precise olhar para o nosso trabalho como algo bom, não como algo tão ruim a ponto de nos adoecer. Porque, na verdade, ele é uma variável que precisa ser controlada. Como é que ela é controlada? Espaço físico adequados, insumos adequados, instrumentações adequadas, questões
físicas adequadas. E aí a gente vai se esquecendo disso. Se nós pararmos um pouquinho e pensar, as nossas unidades de saúde, elas não são ergonomicamente corretas. Nós trabalhamos em lugares infinitamente pequenos, com populações muito grandes, não temos ar-condicionado nas salas, a iluminação em alguns lugares deixa a desejar, a distância entre a maca ou cadeiras e tomadas elétricas estão em desacordo. Olha, entrando a física ambiental, a biomecânica e a antropometria. Então, nós precisamos prestar atenção nisso para que a gente não adoeça e diz que o trabalho nos adoeceu. Nós trabalhamos com alguns ambientes físicos inadequados pela respiração, pela corrente de ar. Estou dizendo isso dos mofos, né, das poeiras. Então, isso é interessante porque está dentro da ergonomia de uma organização de trabalho. A ergonomia física são as normas relacionadas aos aspectos anatômicos. Lembra quando eu disse agora mesmo sobre as pessoas acima do peso? Se é uma atividade que requer movimentos ágeis, nós não vamos conseguir que essa pessoa tenha um rendimento e que ela atenda aos resultados. Isso é desrespeitoso? Não, isso é até uma questão valorosa de eu não pôr uma pessoa para fazer algo que ela não consiga, só porque nós estamos em fase de inclusão. Que é um outro aspecto que nós precisamos pensar muito, o que é incluir. Porque no afã de atender uma lei, nós estamos fazendo inclusões desrespeitosas, desafetuosas e adoecedoras. A ergonomia organizacional é uma relação entre líderes e colaboradores, de forma que as pessoas que trabalham para a empresa sintam-se valorizadas e bem cuidadas. Então, esse processo ele vai juntando uma série de outros fatores, de outras variáveis. Porque se eu estou num local fisicamente inadequado, o meu humor, ele já sente, ele passa por uma alteração, então as minhas relações interpessoais, elas vão sofrer consequências. Se eu estou trabalhando num local que não tem a ventilação e que a temperatura ambiente ultrapassa 30 graus, é claro e notório que o meu humor vai sofrer alteração. E a minha relação com o paciente e com os meus colegas vai acontecer. Porque quando nós temos um aumento de temperatura, nós temos um aumento de batimento cardíaco, que por sua vez acelera a nossa corrente sanguínea, que vai acelerando todo o nosso metabolismo. Então, nós vamos chegar em algumas situações muito interessantes de adoecimento, que não é o trabalho, não é a tarefa, é tudo aquilo que envolve. E como nós temos, né, nós estamos aí participando dos acontecimentos da 4ª Conferência, né, de Saúde e Educação no Trabalho. Na última sexta-feira nós tivemos, né, acesso a várias informações no sentido da quantidade de pessoas adoecidas e afastadas do trabalho, tanto no serviço público quanto no privado. E aí nós vamos nos perguntando como é que nós estamos cuidando de nós. Muitas vezes nós não temos um ambiente que tenha uma adequação para a nossa ergonomia visual.
Às vezes nós estamos em um lugar ou muito claros, muito iluminados, que precisa ser muito iluminados e nós não temos uma proteção ocular, ou nós estamos num espaço cuja iluminação é inadequada para a tarefa. Tanto que, quando nós trabalhamos em lugares que o ambiente é extremamente ruidoso, nós precisamos de um protetor auricular. Da mesma forma como nós estamos num lugar muito iluminado, nós precisamos de uma proteção visual. E nós estamos ainda mais agravando esse aspecto pelo excessivo tempo que nós passamos de olho nas telas. Se antes as telas eram somente o computador, para as pessoas que precisavam trabalhar no computador, hoje nós temos o computador, nós temos o tablet, nós temos o celular, nós temos uma série de iluminação excessiva, que vai causando transtorno físico nos nossos olhos e transtorno de desenvolvimento, de cansaço, de fadiga no nosso cérebro. Além de pesquisas da parte ortopédica, de problemas na cervical, lombar e dedos, as nossas digitais. Então perceba o quanto cabe coisas dentro dessa palavrinha ergonomia, porque se são regras do trabalho, né, como a gente viu lá na definição, na composição do vocábulo, tudo que nós formos fazer, nós precisamos prestar muita atenção em nós. Porque é exigido que nós prestemos atenção, focamos a nossa atenção na tarefa. Mas se eu não estiver prestando atenção em mim, a tarefa é consequentemente desastrosa. Porque eu não tenho uma conexão saudável entre a minha pessoa, o meu fazer, a minha emoção com o trabalho que eu estou executando. Então, a ergonomia cognitiva ela é responsável por avaliar os aspectos do indivíduo no mundo corporativo. E quais são esses aspectos? Todos. Emocionais, físico e mental. Se algum desses três aspectos não estiver em conexão com os outros, a tendência é que eu vou exigir mais para que esse aspecto que não esteja bom fique mais ou menos, para que eu continue executando as tarefas do meu fazer, as ações do meu trabalho. E quanto mais eu crio essa exigência, eu vou silenciosamente, inconscientemente adoecendo. Até que realmente eu crio uma situação aversiva ao meu trabalho, ao meu ambiente de trabalho, às pessoas que lá estão e me afasto. Com 30, 90, 120, 180 dias de afastamento. Estou acompanhando vários casos que a cada renovação do atestado médico é de 180. Isso são 6 meses de trabalho. Que tem colegas que estão afastados há 3, 4, 5 anos. A possibilidade dele voltar ao trabalho é nenhuma. Porque ele se afastou dele mesmo e do mundo externo que é o trabalho. Então ele não vai conseguir voltar. Ele vai levando esses afastamentos até que uma hora ele aposente. Só que é um aposentar adoecido, porque quem está afastado até esse tempo do trabalho, a única coisa que ele não tem é uma portaria dizendo que ele não precisa mais voltar ao trabalho.
porque ele está aposentado. Só isso, só essa diferença. Porque o resto ele já está fazendo, ele já não está trabalhando, ele já não está cuidando dele, ele já não está fazendo algo que seja atrativo para a vida. E nós, enquanto trabalhadores de saúde e da saúde, precisamos olhar para nós e nos avaliar como é que nós estamos fazendo, para que nós cheguemos a uma aposentadoria saudáveis, pelo menos com uma vontade de viver. Porque toda essa ergonomia cognitiva, ela pode ser dividida na análise de pensamentos e emoções e as interações com o ambiente, maquinário e outras pessoas. Ou seja, todos os processos físicos, mentais, emocionais. Porque de tudo isso é que vai nascer as relações entre a pessoa, que é a intra, com os outros inter e com o meio ambiente. Do contrário, nós não vamos ter uma cognição clara. Porque cognição, e eu achei interessante, porque eu vejo de uma pessoa falando assim, a pessoa tem problema de cognição, chama ela de burra. Por quê? Era o conceito que nós tínhamos de cognição. Cognição era ligada à inteligência, ao aprendizado. Não, hoje a cognição, a parte cognitiva nossa está relacionada à nossa emoção. E tudo isso começou, né, em 1960. Esse estudo da ergonomia começou quando um francês, um psiquiatra, começou a perceber os desgastes de humor e os desgastes físicos e de emoção de um grupo de telefonistas. Querem uma atividade mais estressante do que telefonista? Tanto que eles são um grupo de profissionais que são assegurados para trabalhar apenas 30 horas. Como nós, a maioria de nós. Só que é interessante pensar o que nós estamos fazendo com o resto do tempo. Então ele começou a perceber o quanto essas pessoas estavam com alterações de humor bastante negativas. Como é isso? Irritadas, nervosas, choro fácil e repentino, irritabilidade, agressividade. Porque como elas têm como norma uma redução da carga horária, isso não acontece com a redução de resultados a serem obtidos. Então hoje nós temos os telemarketings também, né? Mudou só o nome, mas a atividade é a mesma. Acrescida de números de ligações atendidas e com resultados. Isso vale para as cobranças, para vendas, para soluções oferecidas para quem ligou fazendo uma reclamação. Então isso foi criando um jeito de lidar com a vida muito agressivo. E nós já sabemos que quanto mais nós nos tornamos agressivos para o externo, é porque essa agressividade está tão arraigada internamente que ela nos faz tão mal quanto gritar com o outro, quanto xingar o outro, quanto ter vontade de passar por cima do outro com o carro. E nós somos os primeiros a sofrer as consequências dessa alteração de humor. Porque quando nós expressamos, nós já estamos sentindo isso há muito tempo.
Então, o que que faço com isso? Eu só tenho esse trabalho. Eu só tenho o meu trabalho de 40, eu preciso de ganhar esse dinheiro, que é a gratificação de serviço por fazer 40 horas na estratégia. De novo, vou lembrar aqui do que nós fazemos com o restante desse tempo. Se eu fiz um concurso para 30 horas, mas tenho a oportunidade de ganhar mais, aumentando mais 10 horas na minha carga horária diária, eu preciso automaticamente pensar que eu preciso cuidar mais de mim. Porque, na verdade, nós não sabemos fazer uma conta. É muito simples. Para 30 horas eu tenho uma carga horária para eu sair da minha casa e chegar no trabalho, e sair do trabalho e chegar na minha casa. Quando eu aumento mais 10 horas, essas 10 horas semanais, embora distribuída em 2 horas por dia, ela causa um impacto muito grande. E nós não nos damos conta disso. Então, uma coisa é eu sair de casa às 6, entrar no trabalho às 7, sair às 13 e chegar em casa às 14. Outra é eu sair às 7, às 6, entrar às 7, sair às 19 ou 16 e chegar em casa às 17 ou 20 horas. É uma conta muito simples de fazer, mas ela carrega um peso, um impacto muito grande. E aí, ao invés de nós nos organizarmos para não ter que aumentar a carga horária de trabalho, nós falamos assim, oba, estou num concurso de 30 horas, então eu tenho mais 30 horas para fazer outro plantão. E aí eu começo a pegar outras cargas horárias de trabalho. E aí eu digo, o trabalho está me adoecendo. Não é só o trabalho, ele é só uma variável. Porque antes tinha você, tem a sua carga horária de deslocamento para chegar, o deslocamento para voltar, mais as outras coisas da sua vida. Ser você, ser mãe, ser esposa, ser esposo, ser filho, ser companheiro, ser cuidador de alguém. E aí, nós vamos criando uma série de possibilidades onde nós sofremos consequências, né? Muito consequentemente, vamos ter resultados desastrosos como nós estamos tendo, né? E aí, a gente percebe o quanto nós deixamos de olhar para a nossa cognição. O que é isso? Para olhar para nossas emoções. Então, esse moço, lá em 1960, é uma coisa bastante interessante dele perceber. E olha que psiquiatra legal. Geralmente, os psiquiatras, eles só prescrevem. Esse não, ele observou porque as pessoas estavam retornando muito ao consultório. Tem uma coleguinha aqui dizendo o quanto esse tema fez diferente na vida dela. Porque nós precisamos pensar o que nós é que vamos fazer diferença na nossa vida. Não vai ser o nosso chefe, não vai ser o nosso diretor, não vai ser o nosso secretário, não vai ser o nosso prefeito, vai ser a gente. Não vai ser a nossa família, vamos ser nós mesmos. Então, ele começou a escrever sobre essas coisas porque é muito importante, é fundamental que a gente perceba o que a gente está fazendo conosco. A gente precisa lembrar que eu preciso de ganhar um dinheiro.
Nós moramos, nós fazemos parte, nós temos uma cultura capitalista que precisa de dinheiro. Mas eu preciso começar a medir o meu dinheiro com aquilo que eu realmente necessito. Não é o que eu desejo, é o que eu preciso. Eu preciso de comer, eu preciso de lazer, eu preciso de medicação, eu preciso dessas coisas. Mas será que eu preciso trocar o meu smartphone toda vez que tenha um lançamento? Será que eu preciso comprar uma bolsa mais cara a cada um ano? Então, cada um vai fazer o seu levantamento e a sua análise. E aí, esse psiquiatra ainda percebeu uma outra coisa, que não eram só as telefonistas que tinham alteração. Que outros trabalhadores que não faziam esforço físico também tinham as mesmas queixas. Olha que interessante. Isso vale para a gente pensar no nosso fazer. Nós não carregamos peso no nosso trabalho. Aliás, quem trabalha na urgência e emergência faz esforço físico pesado. Quem trabalha em internações também, né? Porque tem o banho no leito, tem o manusear, o lidar com o corpo do paciente. Mas nós da estratégia, nós pegamos peso repetidamente. Nós não temos esforço físico repetidos. Nós caminhamos, sim, dentro das unidades, né? Nós vamos de uma sala para outra. Mas o que ele está falando de esforço físico é alguém que, por exemplo, trabalha numa carvoaria, numa fábrica. É isso que ele está chamando de esforço físico. E o que a telefonista faz? Ela senta, atende o telefone, faz ligações, ouve, fala. Não era para ter cansaço, não é? Então, o que ele observou? Que não é só o cansaço físico, o esforço físico, que vai fazer com que as pessoas tenham alteração. E isso vale para quem fica sentado, para quem fica em pé. Por exemplo, será que aqueles moços, os guardas, né, que ficam em pé nos corredores do shopping, será que eles têm alteração de humor? Será que eles têm um incômodo, um decréscimo nas suas relações? Claro que tem. Ele está em pé 8 horas com barulho ininterrupto da hora que o shopping abre até a hora que ele fecha. É claro que eles fazem carga horária diferente. Ou seja, da hora que ele começa a trabalhar até a hora que ele sai. Barulho de uma música constante, porque a rádio do shopping não para, a música do shopping não para, gente conversando, cheiro de comida. Já pararam para pensar que tem cheiro de comida que enjoa a gente? O nosso estômago, as nossas glândulas, nossas vísceras, então tudo isso gera estresse. Caminhamos. E aí a gente vai dar de frente, né, com economia cognitiva e com engenharia psicológica. Os termos bastante interessantes para a gente pensar. Porque esses dois conceitos, eles vão buscar trabalhar para com as pessoas a concentração, a memória, a atenção, percepção, tomada de decisões, entre outras capacidades. E aí a gente não presta atenção nisso tudo. O quanto nós precisamos de estarmos concentrados naquilo que estamos fazendo. O quanto de memória nós estamos preenchendo com dados e com informações desnecessárias. E aí nós não temos espaço para guardar informações preciosas.
Por isso nós precisamos tanto de estarmos nas redes sociais, tirando foto, registrando fotos, porque nós não temos uma memória de retenção mais. As nossas sinapses, né, as nossas ligações nervosas, neuronais, elas também sofreram com isso. Porque nós sobrecarregamos de informações. Não é que nós temos um espaço, uma necrose, uma lesão cerebral. É porque emocionalmente nós não conseguimos carregar mais coisas para o cérebro. E aí a gente fica com a nossa percepção no superficial. Principalmente de nós mesmos. A nossa autopercepção, ela está muito, muito na superfície, porque nós não conseguimos entrar em contato com a nossa parte mais interna. Ou seja, usar uma linguagem bem conhecida, né? Nós estamos lidando com a ponta do iceberg. E nem com ela nós estamos lidando bem. Porque o que não está sendo visto e sentido, percebido, nos turva a visão do externo, do que está conosco, do nosso lado, do que está ali convivendo conosco. E aí a gente não tem tomada de decisões coerentes com o que é necessário para a nossa vida saudável. Ontem eu estava lendo um outro conteúdo dizendo do quanto nós somos cobrados para sermos bons em tudo que nós vamos fazer, que a gente esquece de ser bom para nós. Porque a gente não avalia que ser bom em tudo que vamos fazer tem um desgaste maior. É claro que nós queremos ser bons naquilo que a gente se propôs a fazer. Só que a gente não percebe que precisamos desacelerar um pouco. Porque quando nós desaceleramos, a gente percebe que nós não estamos conseguindo ser bons em tudo que estamos fazendo, porque nós estamos cansados. E aí, quando tem uma avaliação do outro dizendo, poxa, você pisou na bola, nossa, não era por aqui, você errou, fez isso, nós ficamos irritados, porque na nossa percepção, nós fizemos tudo que a gente deu conta de fazer. Só que a gente não percebeu se fazendo. Nós estamos ligados no piloto automático. E aí, o nosso estresse cognitivo, que é uma definição de CIDs, todos do F, porque o F é ansiedade, bipolaridade, caminho para depressão, e mais o CID-R, que aí vem todos os estresses. Nervosismo, agitação, mau humor, má alimentação. Então, esses dois CIDs foram se juntando nas pessoas e aí gerou o estresse cognitivo. Que ele é trabalhado quando eu tenho um conhecimento da minha ergonomia cognitiva. Quando eu tenho conhecimento do como eu sou, qual sou o somatório de quem eu sou. Das minhas capacidades, das minhas habilidades, das minhas qualidades. E aí a gente está prensando isso de uma forma tão desastrada que nós estamos perdendo a nossa capacidade de autoavaliação e autopercepção. E quando alguém nos critica porque a gente errou, nós botamos para fora de uma forma desorganizada e desestruturada as nossas emoções.
Dá uma voltadinha lá nas emoções de raiva, medo, nojo, alegria e tristeza. Porque tudo isso faz parte de nós. Vai ver o Divertidamente 2. Tudo isso faz parte. E tudo está muito interligado. Nós somos essa soma. E muitas outras coisas que às vezes a gente não consegue perceber. Mas aí a gente não se dá conta do que nós estamos fazendo conosco. E aí sim, nós vamos ter um estresse cognitivo. Aí quando chegam esses laudos para nós, eu leio, olho. Quando o servidor se dedica a me conversar comigo, eu converso com essa pessoa. Porque estresse cognitivo nós vamos ter em todos os lugares. Todos. Inclusive conosco. E aí a gente precisa perceber e até discutir com esse laudo em mãos. Peraí, doutor, o que significa isso? O que eu posso fazer? Como as pessoas não buscam esse esclarecimento e muitos profissionais não fazem o devido esclarecimento, ele pega um atestado e vai embora para casa. Resolveu? Não, não resolveu. Ele vai continuar com aquele mesmo diagnóstico, com os mesmos sintomas, com as mesmas dores, com o mesmo sofrimento, com o mesmo desequilíbrio, porque não é o fato de eu pegar um atestado e ir para casa que eu vou resolver o meu interior, o meu desgaste. Eu vou resolver porque eu não vou mais ouvir menino chorando, não tenho que dar vacina, não tenho que fazer cópia, não tenho que prescrever, não tenho que... Mas e o restante das coisas? Nós não somos só o nosso local de trabalho. É mais um papel que nós desempenhamos, mas nós temos outros. E aí a gente precisa prestar atenção. Mas tem muitas formas, né? E quem acompanha as outras reflexões fala assim, nossa, tudo de novo parecido. Tudo de novo parecido. Porque aquilo que nós não aprendemos, nós vamos repetir, repetir, repetir. Como antigamente, quando a gente não passava nas provas finais, a gente repetia o ano letivo. Hoje não se repete mais. E eu não sei se isso é bom, mas é uma outra discussão. Então, o que eu preciso fazer para que eu reconheça a minha ergonomia cognitiva, para que eu reconheça o que me compõe emocionalmente, fisicamente e mentalmente? Eu preciso ter um mínimo de organização do meu trabalho. Eu tenho que saber, mas isso é impossível. Não, não é impossível, ele é difícil. Reconheço, ele é muito difícil. As nossas unidades, fisicamente, elas nos dificultam. Mas nós somos extremamente inteligentes e criativos. Vamos despertar isso em nós para que a gente possa organizar minimamente o nosso trabalho. Pegar o exemplo do ACS. Temos muitas pessoas, né, que estão fazendo esse trabalho e conseguem se organizar. Porque toda equipe, toda rua, toda quadra, vai ter um morador que é difícil. Claro. Ele também não sabe o que ele faz com a ergonomia cognitiva dele. Ele não sabe o que ele faz com a dor dele. Então ele vai soltar em cima do primeiro que aparecer, que é o ACS. Quando ele chegar lá na unidade, vai ser enfermeira, a técnica de enfermagem, o médico, a recepcionista. Porque nós somos gente. E enquanto gente, nós estamos aprendendo a lidar com as nossas dores. E aprender a lidar com a dor não é fácil, é uma coisa muito difícil. Mas eu preciso me organizar, eu preciso me aprender a organizar dentro desse processo. Então eu preciso ter, minimamente, né? Minha cadeira é ruim? Leva uma almofada toda vez, leva atrás, deixa no carro, tranca no armário. A sala é muito ruim, o que dá para fazer nessa sala? Pôr uma planta?
Broncostina? Não, costina não, porque tem bactérias e vírus, não pode. Mas eu preciso pensar num jeito de que o meu ambiente de trabalho não seja tão ruim. Uma das salas onde eu trabalho, porque eu acabo trabalhando em vários locais, as meninas colocaram uma planta, né? A gente vai pôr uma planta para dar uma sugada nas energias. Porque quem vai no SESMIT? Gente para reclamar que está doente e que o chefe não aceitou o laudo dele e que ele está colocando ele para fazer coisas que é restrição no laudo. É o meu cliente. Então a gente recebe muitas energias, muita reclamação, muito chororô, muita coisa. Que tipo de pausas eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma pausa saindo da linha de frente, mas eu vou ficar no celular? Não vai resolver muita coisa, não. A pausa é larga o celular dentro da gaveta, vai para outro lugar, faz uma respiração. Gente, em todos os lugares, todos os cursos, tudo que eu estou estudando fala em respiração, porque a gente não se dá conta da nossa respiração. A gente só lembra quando que a gente respira quando o nariz entope, porque a gente teve uma gripe. O famoso nariz entupido. Ou quando a gente está com alguma coisa no pulmão, né? E a gente lembra que estou sem ar. Quando na verdade nós tínhamos que fazer um exercício de respiração pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. De inspirar e respirar para fora. Todo mundo vai dizer que não tem tempo para exercícios físicos. Depende. Se você quiser ficar 1 hora na academia, para mostrar para os outros que você está indo na academia, realmente não vai ter tempo. Mas você pode fazer exercícios de alongamento até na hora do banho. Ah, mas eu não tenho tempo na hora do banho. Se você estiver saindo correndo da estratégia às 17 para entrar às 19 no outro, realmente vai ficar difícil. Então, a gente precisa pensar o que nós estamos fazendo com a medição do nosso tempo físico. É medir mesmo. Eu tenho quanto tempo para almoçar? 1 hora. Dessa 1 hora, o que dá para eu fazer? Uma caminhada? Um alongamento? É encontrar você. Não é encontrar tempo, não. É encontrar você. O tempo está lá, o tempo existe, o relógio está aí. É a medida que nós conhecemos é essa. É encontrar você. Ah, tem os meninos, tem marido, tem... Junta com eles. Ensina eles a respeitar o seu limite, porque quando eu não tenho consciência do meu limite, qualquer um pode fazer o uso dele. E alimentação saudável, né? Se eu não tenho tempo para me encontrar, para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo para uma alimentação saudável. E sair dessa coisa da moda, né? Não, vou fazer uma alimentação saudável porque está na moda, porque alguém disse, não, é porque você se sente bem. Tem gente que se sente bem comendo carne todo dia, tem gente que não se sente bem, tem gente que não dá conta de comer salada todo dia, mas dá conta de comer uma salada de vez em quando. O que não dá é para eu comer sem qualidade, porque às vezes também eu posso comer uma salada em pé em 5 minutos. Meu cérebro não registrou a saciedade. O meu estômago vai dizer para ele que está com fome. Então eu me encontrar, não é encontrar tempo. Dormir passou a ser uma coisa assim para segundo, terceiro plano. Não, gente, dormir é essencial. Lembra quando as avós da gente falavam, você tem que dormir cedo porque você está crescendo? A gente tem que dormir adequadamente. Tem gente que vai dormir 4 horas e vai estar bem, ok. Mas se eu dormir
4 horas, 3 noites seguidas, na quarta eu não sou ninguém, eu não sou gente. Eu não dou conta. Eu preciso de dormir 8 horas. Eu vou cuidar para que eu faça isso. Eu vou distribuir minhas tarefas durante o dia para que eu possa dormir. Treinamento mental. A gente deixou de fazer isso muito depois dos smartphones, dos iPhones, dos tablets. A gente não tem mais treinamento mental. A gente deixou de ler, porque agora nós temos tudo pronto. A gente deixou de fazer jogos de estratégia, de quebra-cabeça, porque eu entro na internet e pergunto como é que faz e a internet me dá a resposta. Isso vai fazendo com que as nossas sinapses, as nossas cognições neuronais elétricas que geram, que movimentam, que produzem, inclusive os hormônios necessários para a gente viver bem, param de funcionar. Elas não estão sendo usadas. É igual a tomada. Se você não ligar alguma coisa na tomada, ela está lá. Ela só vai fazer o papel dela de condução de energia, de transferência, se eu ligo alguma coisa que funciona a energia nela. E por último, é muito, muito importante mesmo que as pessoas não fiquem no achismo, não fiquem conversando com quem não vai te orientar e te auxiliar. Procure profissionais sérios. Procure referência da pessoa. Porque nesse momento, médicos e psicólogos, eles precisam ser consultados. Eles precisam ser buscados para você entender o que está acontecendo com você. A questão é que a gente vai sempre passando para frente, né? E esquece que o estresse emocional tem grande impacto sobre as nossas funções cognitivas, imediatas e a longo prazo. Então, a gente não começa a ter problema de memória hoje porque eu deixei de fazer alguma coisa hoje. Não, isso é ao longo dos 40, 50 anos. Então, se você está com 30, 40, 50 anos hoje, comece a pensar na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Para que você chegue aos 70, 80, equilibrado de uma forma... Eu estou fazendo isso. Porque a gente está prolongando os nossos anos. Claro, hoje nós temos mais cuidados, nós temos mais saúde, nós temos mais possibilidade de prolongar a nossa vida, porque morrer com 40 anos já foi lá para trás. Hoje a gente tem essa possibilidade. Mas eu preciso prolongar os meus anos em faixa etária com qualidade de vida para mim. E não é o que eu tenho, é o que eu consegui fazer com que eu não adoecesse. Porque, como eu disse, se nós não reconhecemos os nossos limites, não estabelecemos, qualquer um pode fazer isso. Porque qualquer pessoa vai entender que eu estou disponível para fazer o que precisa. Então, tem gente que, além de fazer toda a sua carga horária, ainda faz o plantão para o outro porque precisa ter dinheiro. Não, é para você descansar. E tem gente que já acostumou tanto com o seu limite esticado, que ele vai sempre pedir para você fazer um plantão para ele. Porque ele sabe que você não vai dizer não. E aí é complicado nós entendermos que não é o outro o responsável. O responsável somos nós. Porque quando alguém diz que precisa se evitar o estresse cognitivo, gente, não é possível. A gente não evita, a gente lida e estabelece, porque viver é um estresse cognitivo. Eu só vou produzir algo se eu
tiver um mínimo de estresse, senão eu não vou produzir. Nós já vimos que estresse não é ruim 100%. Nós precisamos de movimentar. Então, se eu não tenho estresse cognitivo nenhum, desculpa, isso é para quem já morreu. Porque até o acamado doente tem estresse cognitivo. Todo mundo tem. A forma como é que eu vou lidar com ele para que eu não tenha que entrar na medicação cada vez mais forte, para que eu saia da realidade. Então, cada vez que eu recebo um laudo desse, de um parecer, eu olho para a pessoa e falo assim, meu Deus, aonde que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Que tarefa ele vai executar? Porque não existe não ter estresse cognitivo. Existe uma série de variáveis externas que a gente precisa aprender a lidar com elas, reconhecendo os nossos limites e buscando ajuda. Isso sim são atitudes necessárias e indispensáveis à nossa saúde física, mental, emocional, de trabalho. Aí sim nós vamos ter uma engrenagem toda casadinha, igual essa figurinha. Nós vamos ter um cérebro lá naquela figura inicial, com todas as suas conexões elétricas, numa conexão saudável. Ah, professora, mas esse é o mundo dos sonhos. Pode ser. Mas nós não estamos sempre buscando o ideal? Esse é o ideal. O dia que nós pararmos de buscar o ideal, nós não temos mais motivos para continuar vivendo. E aí nós estamos adoecidos seriamente. Essa foi a ideia que eu tive para trazer para a gente pensar sobre a ergonomia cognitiva. Nossa cognição é muito mais do que conhecimentos externos. Vai para além do nosso autoconhecimento. Muito obrigada.